Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Você que está chegando aqui para um vídeo com muita informação, temos a Isabelle Costa exclusivo com Fábio Aleixo, o repórter brasileiro que mora na Rússia, trazendo todas as informações sobre Claudinho, será que tem chance do Flamengo contratar? Yuri Alberto, Mário Fernandes, que é lateral, fala sobre Ayrton Lucas, esse acerto quase iminente aí, Varela, né? Tudo sobre mercado da bola, conta das histórias aí recentes com o Endel e tudo mais. Você vai acompanhar aqui no canal Paparazzo Rubro Negro na íntegra, 20 minutos quase de entrevista com o Fábio Aleixo, que passa como se fosse 30 segundos, 1 minuto, porque é muito boa a conversa. E também eu trago aqui informação sobre Gerson e sobre técnico da seleção brasileira, tá? Que pode ser português. Bem, vamos lá? Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui, ó, no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, ajuda demais o nosso canal. E, claro, utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Cupom PAPA te dá 5%, PAPA te dá 5% de desconto nas lojas de Orlando, na Nação Rubro-Negra de Orlando, né? Loja física de Orlando na International Drive. Você também ali no Mall do Banco do Brasil Américas, só nessa loja fixa no mundo todo, você tem desconto do Paparazzo também, falando que vem indicado pelo Paparazzo Rubro-Negro. Bem, vamos lá. Eu começo, antes de chamar a entrevista da Isa, trazendo para você que tivemos reunião hoje sobre Gerson, negociação do Gerson, entre o staff do jogador e o Olympique de Marselha. Não há informação sobre o Flamengo ter mandado um representante. Na verdade, quem estava lá resolvendo tudo era o pai e empresário do Gerson, o Marcão. O Marcão se reuniu com o Olympique e apresentou valores que o Flamengo estaria disposto a chegar. Até onde o Flamengo poderia chegar para o Gerson sair, tentando a liberação do seu filho e também empresariado. E o Olympique acabou não aceitando o valor apresentado pelo Flamengo. A negociação segue, o Olympique não aceitou, achou o valor abaixo do esperado. Então, não houve um acerto final após aquele primeiro imbróglio, quando o Flamengo tentou reduzir os direitos de compra do Gerson, que eles queriam 80, o Flamengo queria 60, depois o Flamengo tentou por 50. O Olympique não aceitou, voltou para a França, os representantes voltaram para a França, e o Flamengo acabou então com uma reviravolta, o negócio desandando, mas o Flamengo não desistiu e hoje teve essa rodada de reunião com o pai do Gerson e outras acontecerão até que consiga a liberação do Gerson Santos. E a gente teve hoje também notícia com relação a treinadores para a seleção brasileira. Eu só quero falar da Copa do Mundo muito rápido, porque Marrocos mais uma vez surpreendeu, passou invicto para a semifinal, é a única seleção invicta até o momento, fez 7 pontos na primeira fase, né? Não, eu não me recordo, acho que a Inglaterra está invicta também? Está invicta também, né? Mas está perdendo para a França até o momento que eu estou gravando esse jogo, né? Tá 1-0 França até o momento que eu estou gravando aqui, intervalo do jogo entre França e Inglaterra. Um golaço, inclusive. Cara, mas o Marrocos, para mim, não surpreende. Eu fui no jogo deles, falei que a torcida estava dominando os estádios, cantando demais. O time também se defende muito bem e sabe aproveitar as oportunidades que cria. Tudo bem que eles perderam um gol no finalzinho lá, mas poderia até ter feito o segundo gol e matado tudo. Mas o Marrocos é uma seleção africana a chegar na semifinal, que é muito bacana, chegando na semifinal invicta, né? E também, né, com a melhor defesa da competição. Do outro lado, a Argentina ontem passou pela Holanda nos pênaltis e o Brasil foi eliminado pela Croácia também nos pênaltis. E aí a gente tem a Argentina e Croácia de um lado e se configurando do outro, França e Marrocos, né? É óbvio que a gente pode ter alguma coisa mudando, porque eu estou gravando esse vídeo no decorrer do segundo jogo do dia, e a gente, né, eu de verdade torço para que Marrocos seja campeão, é o time que agora eu vou estar torcendo, ou, né, por mais que fiquem chateados comigo, o sul-americano, a Argentina, né, ou a Argentina ou Marrocos. Eu não vou torcer a Croácia, talvez porque é uma equipe que chegou e não ganhou da outra vez,
ou Croácia, ou Argentina ou Marrocos. A França não gosto da França, é um time que vem para ser tricampeão, o Brasil é penta, a gente tem que evitar que os times cheguem ali a 3, a Argentina também pode ser tricampeã, então prefiro, pensando por esse lado, apesar que seria muito bacana pro Messi, uma homenagem pro Maradona, que faleceu, a Argentina tem esses prós aí, né? Mas contras é que, vai ser tricampeã, eu não quero que chegue muito perto do Brasil, apesar que são 2 títulos de diferença, mas pensando por esse lado aí, o melhor era que fosse Croácia ou Marrocos, que não tem título nenhum, né? Falar sobre seleção aí, sobre a sucessão do técnico da seleção. O Tite saiu oficialmente e a gente tem aí, entre os mais cotados, Jorge Jesus, que hoje está no Fenerbahçe, o Abel Ferreira do Palmeiras, os 2 portugueses, Fernando Diniz do Fluminense e o Dorival Júnior, desempregado, que saiu do Flamengo. São os 4 mais cotados, segundo informações que saíram hoje, inclusive no Globo Esporte. E eu diria o seguinte, o meu preferido para assumir a seleção brasileira, eu acho que o Jorge Jesus já está um tempo fora do Brasil, já está treinando equipes lá fora, Benfica, Fenerbahçe, não está com o futebol brasileiro rodando nas suas veias, né? Não está. Eu acho que o melhor técnico nesse momento, analisando friamente, que está aqui no Brasil e está atuando no futebol brasileiro, é o Abel Ferreira. A minha opção, né? Eu não sei a do Renan também, Renan, Abel Ferreira, por ele estar... porque ele foi campeão brasileiro esse ano. É a mesma coisa que, por exemplo, se o Jorge Jesus ou o próprio Abel tivessem no Flamengo, e ainda mais que ele está há 3 anos aqui, né? Então tem essa situação que o Abel Ferreira está há 3 anos aqui. Então a minha escolha, nesse momento, para a seleção brasileira, seria o Abel Ferreira, tá? Não que eu ache ele melhor que o Jorge Jesus, para mim o Jorge Jesus é melhor que ele. Mas nesse momento, por ele estar com o sangue do futebol brasileiro rodando aqui nas suas veias, essa seria a minha escolha. Você pode também falar aqui, eu gostaria de ler o seu comentário e entender qual a sua escolha, qual seria o técnico ideal, né? Tem o Dorival aí também, tem gente que pode escolher o Dorival. Vamos agora então acompanhar a entrevista, a conversa, né, da Isabelle Costa com o Fábio Aleixo, repórter brasileiro que mora na Rússia e que fala tudo, sabe tudo de mercado, né, principalmente envolvendo os jogadores que atuam no futebol russo. Gente, eu tô aqui com o Fábio Aleixo, vocês com certeza já devem ter ouvido falar dele, porque ele é brasileiro, mora em Moscou e várias vezes já trouxe informações exclusivas diretamente, né, de Moscou sobre jogadores que estariam envolvidos com negociações com o Flamengo, por exemplo, como Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas, que acertou com o Flamengo e agora tá para fechar o contrato e tudo mais, continuar jogando no Flamengo. Também quando o Pablo foi pro Flamengo, também a gente acompanha a situação, o Murilo pro Palmeiras. Então, vira e mexe, tem esses negócios envolvendo jogadores brasileiros que deixam o país e voltam pro Brasil, né? Os brasileiros que estão na Rússia. Teve agora também o caso recente do Pedrinho, que deixou o Lokomotiv e acertou com o São Paulo. Então eu tô sempre acompanhando, procurando trazer, assim, informar, porque eu sei que é difícil, né? Tem essa distância muito grande entre Brasil e Rússia. Muitas vezes também coisas que saem lá, dificuldade do idioma para as pessoas entenderem, muitas dessas negociações. Então eu tento sempre estar em cima, né? E sei que, claro, os torcedores brasileiros têm muito interesse, porque tem muitos jogadores brasileiros, né? De qualidade. Lembro também quando teve a novela do Wendel, todo mundo tava... Então, a do Wendel eu lembro bem. Foi uma novela muito grande, tive a oportunidade de falar com eles algumas vezes, e o que ele sinalizava lá era meio que... Até eu senti um pouquinho que ele ia querer deixar o Zenit acertar com o Flamengo, até pelas declarações, do que ele dava. Pois exato. Ficava meio sem graça de falar. Acabou não se concretizando, acabou permanecendo na Rússia, né? Mas a gente tá sempre lá, sempre acompanhando. Agora, vamos até falar sobre o Zenit, porque saiu um vídeo, falei até com ele, a gente aqui na Copa do Mundo acaba não vendo muita coisa. E aí eu já tinha falado com o Fábio que saiu um vídeo do Claudinho cantando o hino do Flamengo. Só que o empresário dele logo falou que seria muito difícil essa negociação, porque para tirar o Claudinho do Zenit, ele teria que gastar, o Flamengo teria que gastar muito dinheiro, o Flamengo não tem dinheiro para tirar. Explica um pouquinho, realmente a multa para tirar o Claudinho é uma multa alta? Como é que é isso? Então, eles renovaram o contrato até 2026, se eu não me engano, na última
Então, teve todo esse processo, tudo, então tinha algumas especulações, até com essa cláusula da FIFA, que os jogadores poderiam rescindir seus contratos. Essa cláusula rescindir, não, suspender o contrato. Essa cláusula, por enquanto, é válida até julho, que é quando termina a temporada europeia. E o Claudinho, então ele e o Malcolm, que são agenciados pelo mesmo agente, que é o Luiz Fernando Garcia, eles renovaram o contrato com o Zenit até 2026 ou 2027, se eu não me engano. E, pelo que eu sei, existe uma cláusula dentro desse contrato que não permite a eles acionar a cláusula da FIFA. Então, quando eles assinaram o novo contrato, houve valorização salarial, houve tudo. Interessante. Então, assim, eles não podem, por livre e espontânea vontade, deixar o Zenit. Existe uma cláusula no acordo deles. Tem uma cláusula para eles não acionarem a cláusula da FIFA. O Zenit conversou, se uma valorização salarial para os jogadores e tudo mais, e claro que com certeza deve existir uma multa. O valor da multa eu não sei quanto que é, mas acho que deve ser muito alta. E também tem a questão do salário e tudo mais. Quanto o Claudinho ganha mais ou menos? Olha, Claudinho, eu acho, assim, eu sei que o Malcolm, pelas informações que foram publicadas lá, ele ganha cerca de 6 milhões de euros por temporada. Isso que já livre de impostos 6 milhões e tudo de mais, euros. é quanto está mais ou menos estimado. O Claudinho deve ser em volta de uns 3,5, 4, por aí eu acredito que deve ser. Um jogador que chegou lá, fez muito sucesso, é muito importante. Os times russos pagam euros, muito bem, no caso. de euros. Ou seja, isso seriam, se fosse 6 milhões, seriam quase mais de 30 milhões de reais por ano. é muita coisa. É o que a imprensa só fala, além dos prêmios, tudo. Então, assim, esse é o caso do Malcolm. O Claudinho deve ser um pouco menos, mas ainda é um valor alto. Então, assim, eu acho muito difícil condições financeiras para uma compra, um empréstimo. E se aconteceu, não creio que seja, tipo, nessa janela de agora, mesmo porque o campeonato lá continua, os jogadores são super importantes, o Zenit está buscando o 4º título russo seguido. O Claudinho e o Malcolm são adorados pela torcida, gostam muito deles, eles são muito valorizados dentro do elenco, eles são fundamentais para o Zenit. Então eu acho que a situação não é tão simples. A gente viu até o próprio caso do Wendel, né? Que como a gente falou, né? Que parecia que estava perto, acabou não ficando perto, renovou. Acho que também, se eu não me equivoco, existe uma cláusula também para não acionar a cláusula da FIFA. O Zenit procurou se proteger nessa questão. Então eu acho muito difícil desses jogadores que estão em alta no momento, principalmente do Zenit, saírem, né? A gente teve agora o caso do Pedrinho do Lokomotiv, que ele estava lá, chegou, teve alguns problemas de adaptação, aí o Lokomotiv estava vivendo uma crise, estava um treinador lá que não estava utilizando ele não tinha sido mais utilizado. Aí acho que São Paulo viu uma oportunidade de mercado, o jogador não estava muito satisfeito, um valor não era tão alto, conseguiu um empréstimo com opção, não obrigação de compra. Mas no caso do Zenit, eu acho realmente esses jogadores, nesse momento, eu acho muito difícil. Também vamos ver como que vão se dar nos próximos meses, se vai seguir a punição à Rússia, se existe alguma possibilidade dos times russos voltarem à Champions League, porque a gente sabe também que isso valoriza muito o jogador. Mas pela qualidade dos jogadores e pelos valores, eu acho muito difícil eles voltarem ao Brasil. Eu acho que são jogadores para permanecerem ainda até com o mercado na Europa. O Claudinho é muito jovem, né? Então tem muito. Inclusive, já que estamos aqui em Copa do Mundo, eu acho que o Claudinho é um jogador que teria se encaixado perfeitamente nessa seleção brasileira, um jogador que essa seleção não tinha. Um jogador por meio de campo ali que poderia ser um cara que foi muito bem na Olimpíada, foi campeão olímpico. Uma função que o Brasil não tem alguém que faça essa função. Tinha o Everton Ribeiro no banco, que foi pouquíssimo utilizado. Acho que o Claudinho teria sido um ótimo jogador e teria sido acho que uma ótima vitrine para ele, para todo mundo. Acho que faltou um Claudinho aqui na Copa do Mundo, sem exagero. Falaram também que faltou o Gabigol, né, por conta dos pênaltis. Pode ser, mas se não tivesse o Gabigol para bater o pênalti, ele estaria no lugar do Pedro, provavelmente, mas o Pedro fez o pênalti. Então, o Pedro bateu o pênalti e fez o gol. Mas eu acho que... E atacante também, o Brasil tinha muitos. O Brasil tinha muitos atacantes. Aí, claro, o Gabigol daria outra característica, mas atacante tinha. Então não faltou atacante. Talvez alguém no meio. Aquele cara pensativo, criativo, pra ajudar o Neymar na sustentação. Por isso que eu até lembrei do Claudinho. Eu tinha falado isso na Copa, que era um jogador que eu acho que
que merecia ter sido incluído no grupo, pelo que vem jogando, mas é um jogador com perspectiva de Europa, assim, acho que às vezes ele pode cantar do Flamengo, música, gosta, como o Wendel também falou que mandou um abraço pra nação. O Wendel ali, ele tentou, mas não rolou, mas né? é muito difícil, porque os valores são muito altos, né, e são jogadores ainda que são novos, jovens, tem muita perspectiva de crescimento na Europa. Eu acho que voltar pro Brasil nesse momento, por mais, claro, a gente sabe a dimensão, o tamanho do Flamengo, o que representa, mas eu acho que o jogador estando na Europa, acho que se abre possibilidades de ir para outros clubes europeus e continuar jogando na Europa, né? Agora, sobre o Ayrton Lucas, né? O Flamengo tem um contrato de empréstimo, tá negociando com o Spartak, mas tá uma negociação difícil, né? Tá uma negociação difícil. Porque os valores são altos. E se eu não me engano, a última oferta que o Flamengo tinha feito tinha sido 6,5 milhões, né? E eu acho que assim, o Spartak, pelo que eu sei, tinha pedido acho que 8 ou 9. 8. Mas eu acho que o Spartak ainda vai acabar cedendo. Porque eu acredito que é muito difícil algum clube pagar 8 ou 9 milhões pelo Ayrton. Porque assim, se destacou no Brasil, mas ele não era titular absoluto do Flamengo. O titular era o Felipe Luiz, apesar de ter feito uma ótima final de Copa Libertadores entrando, quando o Felipe Luiz se machucou. Foi um jogador muito bom. No Brasileiro fez bons jogos, mas eu acho que 9 milhões é muito dinheiro. E se o Flamengo não tem os 9 milhões para pagar, nenhum outro clube brasileiro vai ter. Não. E na Europa eu não vejo nenhum clube que vá desembolsar esse valor por ele. Pelo Ayrton Lucas, né? Pelo Ayrton Lucas. Então Até é capaz por esta questão de combinação, um jogador que é bom, tem futuro, mas que não era titular. Eu acho muito difícil algum clube ir lá e desembolsar para o Spartak 9 milhões. Então acho que em algum momento o Spartak deve acabar aceitando. Sim. Talvez possa pedir algum jogador para ser incluído na negociação. Possa, não Você tem acha essa informação. que isso pode acontecer? O Spartak tem algumas carências. O Spartak tem carência na lateral direita, tem carência na zaga. De repente podem tentar incluir alguém, mas talvez eu acho um jogador da zaga da base, ou que não esteja sendo tanto utilizado assim, possa entrar na negociação. Eles possam entrar, mas eu acho que no fim das contas ele vai acabar ficando, porque acho que dificilmente o Spartak, porque pelo que eu entendo também o Ayrton não tem desejo de voltar. Não, ele quer permanecer. Ele quer permanecer, e também a gente sabe que a vontade do jogador pesa, né? Claro, ele não quer entrar em litígio com o Spartak, mesmo porque ele tem contrato ainda com o clube, então é ruim ter litígio, porque pode ser que tenha que voltar lá. E também ele saiu super bem do Spartak, foi pela situação desse conflito na Rússia e Ucrânia, tudo que aconteceu, as sanções, então aí ele resolveu acionar, não foi nem acionar a cláusula, foi empréstimo. Ele foi tranquilo, Foi de boa, então eu acho que ele vai ter ele vai querer se indispor com o Spartak, acho que é mais da bola mesmo com o Flamengo, convencer os russos a liberarem por esse valor. Mas eu tenho a sensação assim que ele vai ficar no Flamengo e pode ser muito útil, assim, não vejo ele retornando para o Spartak. E o Guilherme Varela? O Varela, esse vai ficar, porque... O contrato dele já acaba no... O contrato dele acaba né? em julho, ele usou a cláusula da FIFA, então teoricamente na prática já acaba o contrato, ele se torna um jogador livre. Ele fica livre no mercado, então aí a bola é com ele. O Flamengo não vai precisar desembolsar nada. Mas realmente saiu assim, ele saiu bem desgastado? Saiu bem desgastado. Saiu totalmente desgastado. O Dinamo ainda diz que vai tentar algum tipo de compensação, que o Flamengo pague alguma coisa, porque falam que o Flamengo aliciou o jogador, tudo. Ele saiu totalmente queimado. Diferente até do Balbuena, porque o Balbuena chegou a conversar, não abandonou. Lá eles tratam a questão do Varela como... Eles tratam como abandono, como se fosse tipo abandono de emprego, deixou totalmente, não se apresentou para o jogo que eles tinham que fazer na segunda rodada contra o Torpedo, que era logo para a segunda rodada do que ele fez, jogou a primeira rodada, e estava se preparando, um dia antes do jogo ele saiu, e aí foi tratado como abandono. O clube trata assim, ele disse que tinha avisado, que estava negociando, que tinha essa situação, e saiu, mas esse vai ficar no Flamengo, esse não vai voltar pra Rússia mesmo, porque nem como. Não, acaba o contrato e acho que não, o Dinamo nem vai querê-lo de volta. Talvez o Dinamo possa querer alguma compensação, alguma cláusula judicial, tentar acionar, mas acho muito difícil. Mas acho que esse vai ficar no Flamengo. Eu não tem nenhuma preocupação, né? Não vejo problema. Outra situação também, eu sei que não tem a ver com o Flamengo, mas tem a ver com clubes brasileiros e clubes russos também, é a situação do Wanderson, que chegou, fez muito bom campeonato internacional. Ele ainda tem contrato com o Krasnodar, mas o Inter tem
o direito de compra do atleta, então o Inter ainda está negociando, pode ser, eu acho muito bom jogador, de repente se ficar no Inter pode ser uma opção aí para, acho que qualquer clube brasileiro ele cairia muito bem, né? Acho que é um jogador muito, até quando ele acertou com o Internacional, eu disse que tinha um jogador que tinha tudo para fazer bons campeonatos. Ele tem alguns probleminhas de lesões musculares que às vezes acontece, mas eu acho que sim, é um bom jogador e se não for no Inter, acho que é uma ótima opção para qualquer clube brasileiro. Por exemplo, o Palmeiras mesmo, que não sabe se vai renovar ou não com o Dudu, o Wanderson pode ser uma ótima opção ali para jogar pelas pontas. No Flamengo eu não sei, porque o Flamengo também tem muitas opções. Talvez também o Bruno Henrique esteja já Não, ainda falta. Ainda falta? Ainda falta. Mas não, acho que o Flamengo, porque se falar Flamengo talvez tenha outra prioridade, que é no momento acertar o Ayrton Lucas, acertar o novo contrato com o Varela, tá bem servido no setor de ataque, mas para outros clubes brasileiros pode ser uma ótima opção, né? Ficar de olho ali, que sempre pode ter um jogador ou outro. A situação do Wanderson é curiosa, mas tem outros brasileiros às vezes na Rússia. São Paulo mesmo teve essa oportunidade de mercado com o Pedrinho e conseguiu acertar. E também precisa ver também se não saem também jogadores brasileiros para a Rússia, porque acostuma, né? Então os clubes russos vão lá, sempre tem, né? O pessoal pergunta sempre muito da questão do Ivan e Mantuan, então essa também é uma questão que acho que vai mover muito o mercado no meio do Campeonato Brasileiro, que tem essa questão que os torcedores do Corinthians querem que o Yuri Alberto fique, o Corinthians tem um desejo que o Yuri Alberto fique, mas o valor é muito caro do Yuri Alberto. Então aí vamos ver como que o Corinthians também vai até surgiu uma possibilidade do Yuri Alberto, do Vitor Pereira pedir o Yuri Alberto pro Flamengo. Então, aí o Flamengo teria que entrar na negociação para ir com o Zenit para porque tentar... o Flamengo não negocia com o Corinthians, o Flamengo negocia com o Zenit. Sim, porque o dono do... Exatamente. O contrato que foi assinado o Zenit tem direito à compra de Ivan e Mantuan, mas o Corinthians não tem aquele direito garantido de compra. Se o Vitor Pereira pedir, aí vai caber a diretoria do Flamengo e negociar com o Zenit, não com o Corinthians. O Corinthians aí fica... Qual é o valor, assim, pra você ter um Yuri Alberto? Olha, eu não tenho muita ideia do valor, mas com certeza vai ser acima, vai ser acima dos 10 milhões, provavelmente. 10 milhões? Provavelmente vai ser, porque se você imagina que o Spartak tá pedindo 9 pelo Ayrton, o Zenit não vai querer se desfazer do Yuri Alberto, que é um jogador que eles veem jovem, com muito talento, promissor, e que, na minha opinião, o Zenit vai querer agora fazer dinheiro com ele. De alguma maneira o Zenit vai ter que fazer, porque ele foi lá, teve uma passagem muito rápida, resolveu não acionou a cláusula, mas conseguiu o empréstimo. Trabalhou para conseguir o empréstimo. Aí o Zenit, para não ficar de mão abanando, pegou 2 dos jogadores do Corinthians, que foi o Ivan e o Mantuan. Então a gente precisa ver como que vai funcionar isso. Eu sei que sim, o Mantuan, o Zenit tem muito interesse em ficar. O Ivan, eu já não sei porque... Então você acha mais fácil o Yuri Alberto continuar no Corinthians do que negociar com o Flamengo? Eu acho que sim, pelo fato... Deles já terem 2 jogadores do Corinthians. Terem 2 jogadores, já ter essa relação, ele já tá no Corinthians, de repente o Zenit pode tentar incluir mais algum jogador nesse negócio. Falava-se do Robert Renan, zagueiro, que é uma posição que hoje de zagueiro o Zenit tem o Rodrigão, que é um zagueiro brasileiro, e tem o Lovren, que jogou ontem muito bem, mas é um jogador já de idade avançada, que deve jogar mais 1 ou 2 temporadas só, e aí depois eles vão precisar renovar. Então aí o Zenit também vai jogando, tem poder financeiro, tem como atrair jogadores, mas eu acho assim, como ele tá no Corinthians, eu acho muito difícil o Yuri Alberto do nada pintar do Flamengo. Acho que a bola tá muito mais com o Corinthians. Eu acho que a bola é do Corinthians de negociar, né? Acho que o Flamengo... mas o Marcos Braz normalmente ele é chato na negociação. Se ele entrar, ele pode dar trabalho. Se ele entrar, ele pode dar trabalho, mas aí nesse caso eu acredito que até por um respeito entre os clubes, porque o Corinthians e o Zenit tem uma boa relação, não é uma relação ruim, eu acho que vai ser dada a prioridade pro Corinthians, né? O jogador tá aí com vocês, a gente tem jogadores seus aqui, a gente tem interesse. Aí, se não acontecer, aí pode ser que o Flamengo entre. Mas tudo isso, lembrando, não antes de julho, né? Até julho ele é do Corinthians. Tem contrato garantido com o Corinthians, então assim, isso se for é coisa para segundo semestre, não? Agora na pausa de inverno da Rússia eu acho muito difícil, o cara tem um contrato com o Corinthians, você
impossível. Agora eu posso cravar que é impossível. Depois, vamos ver o que acontece. Acho que vai depender muito. Acho que a bola é mais com o Corinthians mesmo, de aceitar as condições que a gente vai colocar, né? Então tem algumas novelinhas aí envolvendo jogadores russos, mas no que diz respeito ao Flamengo, confiante, acho que é com o Lucas fique, não deve voltar, vai ficar. Varela continua até julho, depois aí também o Flamengo, pelo que entendo, Consegue quer fazer um contrato Sim. de 1 ou 2 anos com o jogador, e eu acho que para ele também é muito vantajoso, porque ele não teve tantas assim oportunidades no Flamengo. Ainda não. Veio, não fez uma Copa do Mundo ruim, ele foi titular, inclusive. Foi bem, ele entrou de titular no jogo, o Uruguai precisava da vitória contra a Gana, ele foi bem, o Uruguai ganhou, né, de 2-0, só não classificou porque Portugal perdeu da Coreia do Sul, fez um bom Mundial, então não acredito que o Flamengo tenha problemas, né, porque é um jogador que vai ser muito útil ali na lateral direita, então acho que sim, Ayrton e, no que diz respeito à Rússia, Ayrton e Varela vão seguir no Flamengo. Fala tuas redes sociais pra galera seguir. Bom, minhas redes sociais, quem quiser seguir bastante no Twitter, sempre passo informação, é Fábio P. Aleixo, o meu Twitter. Meu Instagram, Aleixo, __Rússia. Quem quiser escreve lá, a gente sempre que pode. Agora durante a Copa começou a surgir alguns boatos, jogador pra cá, jogador pra lá, mas eu tô aqui muito ocupado, então assim, é até difícil de conseguir responder o pessoal, mas eu tento sempre que possível. O pessoal pergunta como foi o Pedrinho na Rússia, como não foi. E agora tem uma história do Mário Fernandes, que pode parar no Grêmio, porque... Mário Fernandes, lateral, não é? Mário Fernandes, lateral. Surgiu o nome dele também no Flamengo. Tinha surgido no Flamengo numa época, Corinthians talvez, Grêmio, mas eu sei de momento, ele está descansando no interior de São Paulo, a esposa dele em outubro teve filho, o primeiro filho do casal. Então eles estão curtindo esse momento e tudo mais. O Mário também tem contrato até 2024 com o CSKA, ele não quer nenhum tipo de litígio. Vamos ver o que acontece. Eu sei que ele não definiu o que ele quer fazer da carreira dele. Vamos esperar, né? Vamos ver então. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço, tamo junto, sempre que precisar, e sigam ele, viu? Estamos aqui para falar. Valeu. Valeu, Fábio. Valeu, Isa. Alô, Fábio Aleixo, me segue lá no Twitter, me segue no Instagram. Tamo junto, acompanho muito o teu trabalho. Valeu, Isa, arrebentou. Mais uma vez, uma grande matéria aí, direto do Catar, direto do local onde está rolando a Copa do Mundo. O Brasil, infelizmente, não disputa mais, mas você continua aí fazendo o seu trabalho. Hoje, inclusive, acompanhou o jogo entre Portugal e Marrocos. Portugal eliminado. Os jogos que você foi de seleções com língua portuguesa, as duas foram eliminadas. Será que você é pé frio, Isa? Olha lá, hein? É isso, galera. Quero agradecer, pedir que você siga, curta e compartilhe em todas as plataformas. Você que está aqui no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele... Caramba! Deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Pô, aí, ó, mulher é complicado. Fui falar da Isa, fui zoar a Isa. Aí, ó, já tomei um castigo. Tamo junto.